TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos de volta com mais um programa Gestão SA, nosso programa aqui da TV Univates, que aborda temas relativos a questões organizacionais, mercado, marketing, e hoje com um tema bastante interessante, bastante importante e algo relativamente envolvente, porque não vivemos mais sem, que é justamente sobre tecnologia da informação. Nossa área da informática, o nosso CPD, né, várias siglas que nós aprendemos aí ao longo do tempo. E nós temos hoje como convidado aqui Paulo Roberto Malman, Beto, conhecido aqui na casa. O Beto, ele coordena aqui a nossa área de tecnologia da informação, o núcleo de tecnologia da informação da Univates, NTI, e é também professor dos cursos da área de informática na graduação aqui na Univates. Então, tem uma vasta experiência, uma vasta vivência e alguém que, até vocês podem ver que é extremamente jovem, né? Mas revela também uma das características da área de informática, que é uma área jovem, dinâmica e muitas vezes até por isso ela nos parece mais assustadora ainda, né? Para nós que eventualmente não nascemos ou fomos descobrindo a informática ao longo da nossa vida. Paulo, muito obrigado pela tua presença, prazer contar contigo aqui, para nós conversarmos um pouquinho sobre essa área. Prazer é todo meu. Espero contribuir com o meu pequeno conhecimento aqui, falando um pouquinho da área de TI para vocês. Ótimo, então vamos lá, introduzindo o tema, o que é a área de tecnologia da informação, como é que essa área se aproxima e como é que ela participa do dia a dia das organizações, das empresas em geral? Bom, realmente falar da área de TI é algo bastante envolvente, conforme tu mesmo comentou no início agora da reportagem. E nas organizações é um pouco difícil, para muitas organizações é um pouco difícil enxergar o tamanho da TI. Por que é um pouco difícil enxergar o tamanho da TI? Porque a TI ela não é simplesmente o ato de pegar e espalhar uma série de computadores dentro da organização. Né? A TI vai além disso. Né? A TI vai desde uma parte de montagem de uma infraestrutura em toda a organização para ceder acesso a esses equipamentos. Certo. Né? Além disso, a TI propriamente dita é o equipamento de informática que o colaborador utiliza para trabalhar. Além disso, a TI ela dispõe, né, para os colaboradores área de armazenamento para guardar os seus arquivos. Mais do que isso, é componente da TI também que esses arquivos estejam seguros, certo. Ou seja, que tenha backup dessas informações. E subindo um pouco mais, TI também é sistemas, né? Ou seja, TI também é a área de negócio da instituição, de certa forma, informatizada. Certo. Ou seja, eu ter, de certa forma, um sistema, um local para mim estar armazenando as minhas informações, as informações de negócio da minha empresa e estar trabalhando com elas. Né? E, acima de tudo isso, tem o suporte, tanto a parte de infraestrutura, quanto também a parte de sistemas. Então, esse suporte, esse apoio direto ao usuário, o cara está com um problema lá, eu tenho que atender ele de certa forma. Então, às vezes, nas organizações é difícil enxergar esse elo de ligação, desde uma camada bem física de infraestrutura, até uma camada de componente tocável, o equipamento, até uma camada mais lógica, até a parte de conectividade com a internet, que as empresas hoje não vivem sem. Certo. Então, esse conjunto todo é a TI, que eu falo que toda organização tem. Tá? E como ela funciona nas organizações? Isso vai depender muito do ramo de negócio da organização. Perfeito. Né? Porque tudo isso tem que se adaptar ao negócio da organização. Eu até me arrisquei trazer alguns exemplos aqui, 2 exemplos bem extremos. Né? Imagina, por exemplo, uma empresa de manufatura. Né? Uma empresa de manufatura. Ela contém o chão de fábrica lá, ou seja, lá no chão de fábrica, eu não vou dizer que não tenha TI, tenha muita automação, mas TI mesmo é pouco, mas tem, né? Além disso, dentro de uma empresa de manufatura tem uma expedição, ou seja, nessa expedição
é necessário ter um sistema robusto para trabalhar essa expedição dos materiais produzidos. E além disso, tem toda uma logística dessa empresa de manufatura que tu tem que trabalhar para fazer com que tua matéria-prima chegue a tempo, teu produto final fique produzido a tempo para atender o teu pedido. Então isso tudo requer muito recurso de TI. Uma coordenação, mas um recurso de TI que fica visível, fica alocado ali naquela empresa. Certo. Um outro extremo, por exemplo, são empresas de comércio eletrônico. Né? O que é isso? Empresa de comércio eletrônico tem um CNPJ muitas vezes atrelado a uma sala que fica lá no 10º andar de um prédio onde ninguém habita. Certo. Ou seja, a vitrine dessa empresa é o site da empresa, o serviço dessa empresa é o site da empresa. Então o que acontece? Os colaboradores muitas vezes eles não têm um local físico, um está trabalhando em home office, outro está trabalhando sei lá onde, num shopping, enfim, eles estão dispersos e trabalhando em prol de um objetivo comum que é a instituição. A TI dessas duas empresas, ela existe, só que ela existe em dimensões e extremos diferentes. Não sei se eu me fiz entender nesse exemplo que eu quis dar. Perfeito. Quer dizer, em qualquer uma dessas situações, a TI teve que se adaptar, seja ela num processo industrial fabril, seja ela num processo essencialmente que é de virtualidade. De virtualização, exatamente. Certo. E ela existe e está contida nesses dois ambientes e tem que se adaptar a esses dois modelos de negócio que existem. Perfeito. E como é que começa essa relação, então, Paulo? Como é que uma empresa descobre que precisa ter informação e como é que ela parte para essa decisão? Aqui entra uma questão que tem que ser trabalhado dentro das organizações. TI, eu costumo sempre dizer que TI normalmente é área meio, tá? É área de apoio. Certo, suporte, né? Suporte, tá? Então, assim, TI, com exceção das empresas exclusivamente de TI, mas TI é área de apoio, tá? E em relação a isso, a TI ela não pode ser encarada como uma dependência. Embora a gente perceba claramente em algumas instituições que a TI muitas vezes ela precisa estar funcionando e ela só é vista quando ela não funciona. Certo. Tá? Então essa é a parte mais interessante dessa relação. Tem que ser uma relação que seja bom para os dois lados. Tá? Ou seja, uma relação que traga benefício para a empresa, que a empresa usufrua o máximo dos benefícios que a TI tem, mas a TI também não pode trancar o negócio daquela empresa. Perfeito. É um meio termo interessante que tem que ser criado. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa ideia dentro dos próximos temas que vamos trabalhar, mas vamos dar uma olhadinha numa matéria que nós fizemos aí através da nossa equipe de produção, numa organização aqui da região que tem a sua área de tecnologia da informação já bem estruturada e desenvolvida para contextualizarmos o assunto. Vamos assistir então. Podemos definir a tecnologia da informação como o conjunto de todas as atividades e soluções promovidas por recursos computacionais para gerenciar e armazenar informações. A Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo é exemplo em tecnologia da informação. A Unimed é uma cooperativa médica de saúde, né? Então hoje a gente está com mais de 660 cooperados. E a nossa Unimed aqui de Lajeado, ela abrange uma região de 59 municípios. Então pega os 3 vales, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo e Vale do Jacuí, aquela região de Charqueadas, Triunfo, São Jerônimo. Então hoje a gente comercializa, obviamente, planos de saúde. Então a Unimed até o ano passado foi agraciada como uma das melhores operadoras de plano de saúde do país. Então a nossa Unimed hoje realmente está com uma TI estruturada para esse porte. Então a gente tem o sistema de atendimento nosso, que é o que o cooperado utiliza lá no consultório dele, fazendo o atendimento. Ele está todo hospedado aqui no nossa estrutura em Lajeado. Então, se por um acaso der algum sinistro, alguma coisa muito crítica, a gente consegue fazer todo o nosso atendimento no outro prédio sem impacto nenhum para o cliente ou para o cooperado. Hoje, todos os equipamentos estão localizados dentro da sede da Unimed VTRP. Todo o controle da informação está dentro da cooperativa. A gente não disponibiliza nada para algum terceiro nosso ter uma gestão disso. Então, para nós, hoje, realmente, o crítico é o sistema de atendimento que está lá na ponta do cooperado médico. Cooperados prestadores também utilizam, que aí envolve laboratórios, hospitais, clínicas, todos utilizam o nosso sistema e todos acabam caindo na nossa estrutura também. Divididos em uma equipe de 27 pessoas, a TI da Unimed VTRP realiza funções específicas de acordo com a necessidade da cooperativa.
Então a gente tem uma equipe que só faz a parte de atendimento, tanto para nosso usuário interno, nosso colaborador interno, e tanto para secretárias dos médicos, para os próprios médicos, para laboratórios, para as clínicas, os prestadores. Então a gente tem uma equipe especializada que só faz esse tipo de atendimento. A gente tem uma outra equipe que cuida da parte de segurança para nós, parte de infraestrutura mais pesada, e também a gente tem outra parte que é a parte de analistas de sistemas e desenvolvedores, que esses mantêm esses nossos sistemas funcionando. Nos dias atuais, a tecnologia da informação se tornou o fator determinante para o funcionamento de grandes empresas. Normalmente a gente sente falta da TI quando ela para, porque senão tu não nota que ela existe, porque está tudo rodando e a gente não sente a falta. Mas hoje o grande produto da Unimed, o que a gente trabalha muito forte é a informação. Então se a gente não está com os nossos sistemas disponíveis, se a gente não está com sistemas rodando, eu não tenho informação na mão. Eu não consigo saber se o meu cliente tem a cobertura ou não tem, eu não consigo auxiliar ele no atendimento até para saber qual o cooperado que pode atender ele em determinado momento. Eu não consigo fazer até o controle das carências que ele vai ter ou não. Então, isso a gente está falando isso num montante de 220 mil clientes, que é o que a gente tem hoje da Unimed, ficaria inviável de controlar isso sem TI. Então, em vários momentos, a gente tenta ir para a linha de simplificar as coisas para agregar valor ao negócio. Senão, tu acaba gerando uma TI muito complexa, muito pesada, e que acaba não agregando e não tratando as situações mais pontuais que realmente vai dar valor para a empresa. Ok, assistimos então essa matéria, que vai servir aí de referência para alguns assuntos que vamos desenvolver a partir do segundo bloco, no aprofundamento desse tema de TI. Voltamos já. Voltamos para o nosso segundo bloco do tema de hoje, no nosso programa de gestão SA, que é a área de tecnologia da informação, a área da informática, com o nosso convidado, Paulo Roberto Malman, coordenador do TI aqui da Casa da Univates e também professor dos cursos de informática. Paulo, nós dizíamos que essa relação de TI com a organização tem que ser uma relação de reciprocidade. A organização vê necessidade, mas tem ganhos nesse processo e TI tem que dar o seu suporte se adaptando ao negócio especificamente. E como é que se desenvolve, então, a partir daí essa relação? Essa relação entre TI e negócio ela tem que ser muito próxima, né? Conforme eu estava falando antes, a TI ela tem que dar conta e ela tem que trazer para a organização benefícios em relação ao que ela está propondo como negócio, né? E muitas vezes esse suporte, né, gestores de TI acabam tendo dúvidas: como é que eu vou fazer isso? Se eu vou fazer uma TI totalmente interna ou vou fazer uma TI terceirizada? Como é que eu vou trabalhar? São opções que existem e eu vejo como opções relativamente compatíveis. Certo. O que eu quero dizer com compatíveis? Eu digo que em empresas do cunho mais geral, ou seja, eu estou falando qualquer tipo de organização, ela pode trabalhar com as duas modalidades de TI. Ela pode ter um grupo interno e ela pode ter um espaço da área de TI dela que é atendida por terceiros. Ambas as modalidades, elas têm prós e elas têm contras. Certo. Tá? Então, o que eu vejo como uma boa opção? O que é estratégico para a instituição, né? Ou seja, o que é estratégia de negócio para a instituição, é aconselhável, é muito interessante que fique com um grupo interno, um grupo de TI interno. Que tem uma proximidade, um comprometimento e que tem uma visão um pouco além, um passo adiante ao presente. Tá? Qual é a desvantagem de ter esse grupo interno? Tu tem que manter essas pessoas ali dentro, tu tem que manter essas pessoas no sentido também de dar treinamento para essas pessoas, as pessoas elas têm que ser atualizadas, tá? Mas tu tem ganhos inúmeros em cima disso aí. Tá? Mas como eu falei antes no primeiro bloco, onde a gente tem diversas áreas dentro da TI, se tu for querer fazer uma TI totalmente interna, realmente tu vai ficar com um grupo bastante grande. Certo. Então, normalmente, para as funções mais operacionais, ou seja, as funções mais rotineiras, as funções... Tu não vais ter que montar uma rede todo dia, tu não vais ter que dar uma estruturação física todo dia. Esse dia a dia, esse operacional, ele pode e deve tranquilamente ser executado por uma empresa terceira. Certo. Obviamente,
com o grupo interno dando as diretrizes para essa empresa. Perfeito. Então eu vejo como um equilíbrio muito interessante em qualquer organização esse balanço, ou seja, um grupo interno pensante, mais em negócio, mais em estratégica, e um grupo, então, terceirizado, ou, enfim, como queira chamar, apoiando a execução dessas ações. E que, inevitavelmente, estejam devidamente agrupados ou estejam devidamente negociados entre si. Para que alinhados, haja... Para que seja, exato, alinhados é uma palavra perfeita, para que haja não só a complementariedade, mas também a agilidade no atendimento das demandas. E que às vezes as demandas, elas realmente vêm, elas têm uma certa urgência e tu tem que dar a resposta no dia seguinte ou no minuto seguinte. Certo. Então é interessante ter um grupo. E eu me arrisco a colocar que nas empresas, mais especificamente na área de TI, está entrando um conceito um pouquinho diferente, que não é terceiros, mas eles estabelecem parcerias com outras empresas. Exemplo, eu tenho uma empresa de TI que tem um excelente ERP, e ela é especialista em desenvolvimento ou criação ou confecção de ERPs. Eu atendo uma empresa e nessa empresa, eles além do ERP, eles precisam de uma ferramenta, por exemplo, de Business Intelligence, de BI. Certo. Que não é o expertise daquela empresa. Então, isso é muito comum entre as áreas de TI acontecer parcerias entre empresas. Então, eu subcontrato uma outra empresa que é expert em BI e ela vai e me atende a solução completa. Que vantagem tu tem com isso? Tu acaba tendo uma solução mais integrada. Ou seja, essas empresas, elas conseguem fazer uma parceria com outra empresa e entregar uma solução para o cliente integrada. Ou seja, o meu ERP atende aqui, atendo plenamente, mas como a minha área não é BI, eu tenho um parceiro que atende integrado com a minha solução. Certo. Isso é uma prática bastante comum que está acontecendo nas empresas especificamente da área de TI e vem dando resultados muito concretos daqui para frente. Ótimo. Então, dá para se trabalhar equipe interna, equipe externa, mas muito adequado trabalhar sem alinhamento nas duas situações. Exatamente. Inclusive, aqui na própria instituição, nós temos esse modelo, nós temos uma equipe mista, tá? Uma equipe de 35 pessoas que atende a TI da instituição, e ela é uma equipe mista entre um grupo pensante, um grupo interno e um grupo externo, trabalhando estritamente alinhado. Certo. E como é que se dá essa parceria, eventualmente, na área de informática ou na área de negócio do próprio cliente, da própria empresa? Como é que é essa busca? Como é que está esse mercado, assim, essa solução na área de TI? Essa solução na área de TI, conforme eu falei, ela depende muito do negócio. Né? Certo. Então, o que acontece? No mercado aí existem empresas de TI para atender as mais diversas. Perfeito. Os mais diversos Quer dizer, já existem empresas de tecnologia da informação que se especializam em algum determinado ramo e aí vão buscar atender empresas que atuam nesse segmento. Nesse segmento é importante, nesse momento é importante também ver a área de atuação daquela empresa e ver se realmente ela se adequa ao teu negócio para contratar. Quer dizer, tu vai tá levando menos tempo para ter uma solução, mas tu podes eventualmente contratar uma empresa de TI porque tu conhece as pessoas, porque tu tem uma boa relação, uma boa referência de mercado deles, mas não obrigatoriamente eles terem soluções prontas no teu segmento. Isso, tu pode estar contratando o desenvolvimento de uma solução própria ou tu pode estar contratando a solução pronta. Já disponível. Já disponível, exatamente. E a área de TI, ela... Questão de custos aí, isso tem diferença, não tem diferença? Isso. Contratar um desenvolvedor, contratar um programa já disponível? Como definir orçamento, talvez seria essa a pergunta, né? Então, a área de TI, se eu fosse dizer para ti que ela é barata, eu estaria sendo... Não estaria falando com a verdade. Certo. Ou seja, a área de TI, ela realmente é cara. Tá? Mas, porque envolve todos esses segmentos que tu falaste lá no primeiro bloco. Exatamente. Infraestrutura física, rede, pessoal, rede, suporte. Conectividade, tudo isso. Tá? O que acontece é que a gente tem que conseguir trazer para dentro da empresa a cultura de que a TI ela não é um custo, ela é um investimento. Certo. No momento em que tu conseguir trazer para dentro da tua empresa que a tua TI ela é um investimento e ela não é mais um custo, tu consegue facilmente justificar essas ações. Quer dizer, esse investimento ele tem que potencializar a tua capacidade de ganho. Exato. Ou seja, eu não vou chegar lá pro
pro dono do caixa lá da minha empresa e dizer, preciso gastar aí 100 mil reais numa solução. Mas se eu disser que essa solução vai trazer esse benefício, vai alinhar essa solução, vai me trazer esse recurso adicional, isso obviamente acaba sendo mais fácil de justificar. Então isso é um dos grandes problemas dentro da área de TI. Tu conseguir justificar, né, um investimento e não um custo na área de TI. No momento em que a empresa entende que a TI é um investimento e passa a apostar nessa premissa, as coisas começam a fluir melhor. Claro que eventualmente investimentos não são de retorno imediato, podem ser e às vezes nem de retorno direto, às vezes é um investimento de um retorno indireto, ou seja, um rendimento que vai a longo prazo te conseguir adquirir mais clientes ou a longo prazo tu vai ter um grupo mínimo menor de colaboradores e assim por diante. Ótimo, ótimo. São muitas variáveis que a gente vê aí que precisam ser consideradas nessa área. Sem dúvida. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do nosso programa sobre tecnologia da informação nas organizações. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Gestão SA dessa semana, tratando sobre o tema tecnologia da informação. Vimos que aí há muitas variáveis que precisam ser consideradas. Paulo, como é que a gente vai equacionar todas essas variáveis e trazer uma a mais, que sempre é um fator complicador? Quando se pensa que está tudo ok, está tudo funcionando, a nossa estrutura física está instalada, o nosso suporte, a nossa projeção de ganhos, os nossos programas, os nossos desenvolvedores estão todos ok, e aí tem uma questão que eu acho que é fundamental, que a gente não pode passar batido na área de tecnologia da informação, que é a questão inovação. Depois que está tudo pronto, está na hora de começar tudo de novo. Exatamente. Como é que funciona isso? Essa é um crescimento constante da área de TI. Ou seja, no momento que tu parar, o bonde já passou. Certo. Então, assim, a gente falou aí no primeiro bloco sobre as áreas, no segundo bloco sobre a parte de organização, de justificar retorno sobre investimento. E, além disso, ainda a gente tem que estar pensando em inovação. Então, eu me arrisco aqui a colocar, a trabalhar um pouco, a falar um pouquinho sobre quatro inovações que eu vejo assim, ao longo dos próximos anos. 3 delas, obviamente, a área técnica, a área de TI, e eu me arrisco a colocar uma na área de gestão, que eu acho que é algo que não vai ser só na área de TI que isso vai acontecer, isso vai talvez impactar em outras organizações para a gente fechar o assunto. Tá? Então, a primeira inovação técnica que eu vejo como tendência é a questão de computação em nuvem. Né? Já não é mais tendência, né? Muitas empresas já estão fazendo isso, né? Mas eu vejo que aquele conceito de eu tenho lá o servidor do meu sistema financeiro, eu tenho lá o meu servidor do sistema de... Isso vai aos poucos acabar. No sentido de que tu não vai ter um servidor para cada serviço. Certo. Né? Tu vai trabalhar com um pool de processamento e um pool de memória. Ou seja, eu tenho lá um conjunto, né? Eu tenho um bloco lá de servidores, que isso a gente pode chamar de nuvem interna ou nuvem externa, tanto faz. E ali eu vou jogando os meus serviços. Isso te dá uma dinamicidade muito maior para a tua TI. Por quê? Porque no dia em que eu tenho o meu faturamento na minha empresa, eu posso naquele dia dimensionar mais recursos para o meu sistema de faturamento, por exemplo. E aí com isso eu ganho eficiência naquele sistema. Se daqui a pouco, um outro dia lá, eu preciso de uma eficiência muito grande no meu servidor de e-mail, eu posso direcionar mais recursos para ele, com isso eu ganho eficiência. Quer dizer, tu vai gerenciar essa tua capacidade instalada conforme a demanda de determinado momento. E em vez de eu ter efetivamente serviços isolados como eu tinha até então, e ainda existe essa modalidade em muitas empresas. Então eu vejo isso como uma tendência, já quase realidade, né? Uma nuvem interna de processamento, ou a questão de armazenamento externo. Ou seja, também é algo que está crescendo bastante, a questão de armazenamento de dados fora da empresa, na nuvem. Certo. Eu tenho lá um espaço num
repositório remoto aí, onde eu posso jogar meus dados. Se isso aqui está armazenado lá nos Estados Unidos, se isso está armazenado no servidor em São Paulo, enfim, eu estou armazenando, locando um espaço remoto na nuvem para armazenar. Certo. Algumas empresas têm um pouco de receio quanto a isso, porque queira ou não queira, os teus dados vão estar externos. Mas é uma tendência e isso tá de certa forma acontecendo. Tá? Por exemplo, no caso da instituição aqui, os e-mails dos alunos, eles estão armazenados no Gmail, ou seja, estão armazenados na nuvem. Eu não sei aonde eles estão eles estão hoje fisicamente colocados. Mas é um serviço disponibilizado que não requer infraestrutura interna. Exatamente. Então, essa é uma primeira inovação técnica que eu falo, a questão da computação em nuvem. A segunda que eu vejo é o gerenciamento remoto de equipamentos. Ou seja, está cada vez mais assim, no minuto seguinte, estou com problema no minuto seguinte. Então, equipes de suporte sofrem muito com isso, de tendo que se deslocar de um prédio até o outro, de um local, de uma unidade da empresa até outra unidade da empresa. Então, o gerenciamento remoto, tá, já existem N soluções para isso. Também já não é tão tendência, mas enfim, é algo que tem que ser aperfeiçoado para evitar justamente aumento de recursos humanos e eficiência no atendimento. Deslocamento, tempo. Que já acontece, já tem algumas empresas que conseguem trabalhar isso. Recordo que eu já tive necessidade na área de um determinado equipamento e eu liguei para a empresa conseguiu remotamente entrar e resolver o problema da minha máquina. Então isso aí também vai se estender para levantamento de patrimônio de forma remota também. Então é algo que tende a crescer. Uma terceira, mais na inovação na parte técnica, a ideia também de ter sistemas cada vez mais integrados. Né? Então, de eu ter, por exemplo, eu não ter sistemas isolados dentro da minha empresa, de eu ter efetivamente sistemas integrados e esses sistemas integrados disponíveis em dispositivos móveis. Então tem um termo na moda aqui que é o BIOD, Bring Your Own Device. Né? Traga seu próprio dispositivo e use a rede em qualquer lugar. Então o que acontece? Isso é um termo que está vindo... Tu for em palestras da área de TI, vai ter uma palestra nesse sentido. Então o que acontece? De tu ter essas informações da tua organização, não só dentro dos muros da tua organização. Tu ter isso aí em qualquer ponto no mundo, obviamente, seguro, disponibilizado mediante identificação, mas em dispositivos móveis tipo esse tablet aqui. Né? De tu ter ela disponível aí dentro. Né? Então eu vejo assim três inovações na área técnica, né? Eu me arrisco, que nem eu comentei, a colocar uma quarta na área de gestão, em função até do programa Gestão SA, né? Me arrisco a colocar aqui. Então hoje a gente vê em muitas empresas gestões tradicionais, né? Ou seja, hierarquias e tal. E a gente vê por outro lado, gurizada aí de 10, 12 anos nos colégios, né? Esses caras, eles são muito imediatistas. Tá? E esses camaradas, os caras que estão entrando na faculdade agora, 16, 17 anos, eles já vêm com esse perfil, né? Pá, já vou postar no Facebook aqui, já vou comunicar, tal, não sei o que tem. Então tá muito no sangue, na criação dessas pessoas. A gente tem que parar para pensar que daqui 10, 15 anos, são esses caras que vão estar assumindo gestões de TI ou gestões de organizações como um todo. Então, está vindo aí um novo ritmo de gestão. Né? Eu vejo que já, de certa forma, o ritmo de gestão hoje, em algumas organizações, já está um pouco mais focado nessa questão de redes sociais e tal. Mas eu vejo que, ao longo do tempo, isso aí tende a se intensificar. Ou, pelo menos, vai acontecer uma mescla, né? Ou seja, não dá para ser tão liberal, mas também não dá para ser tão tradicional. Portanto, a área de informática não vai ser só mais suporte ou tomada de decisão, mas processo decisório mesmo. Exatamente. Então, assim, eu vejo isso como uma forte tendência na área de gestão em função desse povo que tá sendo formado aí, dessas novas cabeças que estão vindo, pensando ritmos diferentes. Então, eu vejo o imediatismo, né? Então, isso na área de gestão, por um lado, é preocupante, mas eu vejo que vai haver um equilíbrio aí com o passar do tempo. Bom, Paulo, nosso tempo aqui voa, né? Voa, é muito rápido, um tema com muitas vertentes. Eu preciso te agradecer pela tua presença, mas dizer que obrigatoriamente nós vamos voltar, porque acho que ficaram muitas janelas e portas aí
para a gente poder entrar nesse corredor da TI e poder aprofundar algumas dessas áreas. E a ideia, como bem diz a ciência, é ajudar as pessoas a fazerem as perguntas, né? As respostas cada um vai poder aplicar nas suas organizações, mas fazendo perguntas corretas a gente já está ajudando a todo mundo. E eu novamente agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho, de transferir um pouquinho do meu conhecimento. E obrigado aí pelo convite. Foi um grande prazer ter te ouvido e se não nos dado respostas, nos dado perguntas e dúvidas que vão ser bem pertinentes aí a qualquer das nossas organizações. Agradecemos a sua companhia no programa de hoje, já convidando para na próxima semana estar de volta conosco aqui no nosso programa Gestão SA com mais algum tema dentro dessa nossa ênfase. Tenha uma boa noite e nos encontramos. Até mais. TV Univates, para você, para o nosso Vale.